Marcos 5. Pode abrir sua Bíblia no versículo de número 36. Poderia ser somente a metade desse versículo, a última, mas vamos ler ele inteiro. Diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: não temas, crê somente. Crê somente. E Jesus nos diz hoje: creia somente. Amém? Oremos. Santo, eterno e maravilhoso Pai, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, por podermos estar aqui hoje. E, Senhor, várias pessoas vieram aqui hoje, ó Pai. Contempla cada filho, cada filha, Senhor, cada um que nos visita essa tarde, ó Pai. Seja conosco, Seu Espírito Santo tenha a liberdade de agir, de atuar em nosso ser, de transformar aquilo que precisa. E nós assim te pedimos, Senhor. Eu não sou nada, sem Ti eu não sou nada. Espírito Santo, fala conosco, ó Pai, esta tarde e noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Irmãos, eu já tive aqui nessa igreja. Faz tempo. Mais de 10 anos, 15 anos mais ou menos, mas eu já estive aqui. Não era esse nome Vila Carolina, não. Era um outro nome, Santa Maria, isso mesmo. Igreja de Santa Maria. Estive aqui, eu e minha esposa, nós somos padrinhos de casamento aqui nessa igreja. Era da Suzana e do Paulo, filhos do Florentino e da Noêmia. Não sei se alguém aqui participou, teve aqui nesse dia, eles congregavam aqui naquele tempo. E nós estivemos aqui. E uma coisa que me marcou naquele dia lá foi que o pai da noiva, ele foi apresentado aqui também, e o dirigente naquele dia estava um pouquinho empolgado, né? E quando ele falou Florentino, estava numa época lá fora de uma música em alta, que falava de uma tal de Florentina, eu me lembro. E era a Florentina de Jesus naquela época lá, que muita gente cantando esse passagem, cantando. E foi anunciado o nome do pai da noiva aqui, Florentino. E quem anunciou daqui não parou no Florentino Moraga, que era o sobrenome dele. Mas anunciaram daqui o Florentino de Jesus. A igreja todinha não aguentou ali. Realmente, Deus sabe que foi engraçado na época. Isso aí eu me recordo. Não me recordava bem da igreja, mas a minha esposa chegando falou, olha, ali em cima, o cenário aí, né, geográfico aqui, ela olhou e falou, não, foi essa igreja que nós... Eu me lembrei, eu olhei assim e falei, não, nós já estivemos aqui sim. Então, que Deus abençoe a igreja, abençoe a todos. Já estivemos aqui em outra oportunidade, mas estamos aqui hoje também com uma outra incumbência. Hoje eu não sou o padrinho de casamento, mas estamos aqui a convite do pastor Félix aí para trazer a palavra. E eu já me daria muito por contente se eu aqui falasse, irmãos, vamos fazer uma oração e vamos, porque os louvores falaram com você essa tarde aqui. Falou muito comigo. As ministrações aqui, as palavras, já são uma mensagem. E a leitura bíblica foi extensa, não foi? A inicial, vocês lembram? Foi lá em Marcos 5, do versículo 21 até o 42. O capítulo termina ali no 43. Mas foi uma leitura extensa. Falou bastante com a gente. Depois os louvores entraram ali falando. E eu agora não sei se eu vou conseguir dar conta de falar mais alguma coisa para vocês aqui, irmãos. Porque eu já estou me sentindo regozijante aqui. Estou me sentindo muito bem. Eu estou em casa. Aqui
Realmente é uma igreja onde a gente sente o poder de Deus. Então que Deus possa continuar abençoando aí o trabalho, que haja prosperidade aqui. E somos muito agradecidos ao nosso Deus. Irmão Alceu com a sua gaitinha, né, meu? A gente já sempre ouvindo ele ali, aqui tivemos o prazer de novamente poder ouvi-lo aí. A irmã Maria também, que tem tempo que a gente não vê, está aí. E os irmãos aqui, vocês são bênção do Senhor. Amém? Cadê o Paulinho? Paulinho também está aí, já cresceu mais um pouco de quando eu te vi, Paulinho. Está crescendo, hein? Ficando grandão. Mas vamos lá, irmãos. Cabe a nós aqui falarmos com a igreja do Senhor. Foi lido um texto aqui que relata Jesus fazendo milagres. E o tema aí é a respeito de milagre. Nós vamos falar um pouquinho com os irmãos e aprender. Vamos tentar extrair desse texto algumas coisas para nós. Inclusive para o dia de hoje mesmo, para aplicação em nossas vidas. Vamos começar aqui em Marcos 5. A gente vê que o primeiro versículo aí, o 21 aí lido, ele nos fala que Jesus, ele estava aonde? Versículo 21. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado. Outro lado aonde, irmãos? Do mar. Porque se a gente pegar o versículo 4 e dar uma olhadinha, já inicia falando que Jesus estava indo de um lado para o outro. O capítulo número 4 de Marcos também termina falando que Jesus estava indo para o outro lado. Depois de ter feito ali milagres, andado sobre as águas ali, Jesus foi para o outro lado. E aqui, novamente, no versículo de número 21, fala que Jesus passou para o outro lado. Então, irmãos, nessas andanças de Jesus, e ele tinha acabado de andar sobre o mar, ele tinha acabado de expulsar demônio aí de uma pessoa que estava ali possessa no começo do capítulo 5. Então Jesus Cristo, ele estava ali sendo conhecido. As pessoas estavam tomando conhecimento dele, que ele era novo no ministério. Mas ele já estava fazendo ali milagres, ele estava operando. E nisso daí, irmãos, ele também se torna conhecido. O nome dele ia caminhando por aquele povoado. E de um lado do outro do mar ali, ele sempre estava sendo cada vez mais conhecido, cada vez mais procurado. Tanto que nesse versículo aí, o primeiro, fala que, e passando de um lado, quem que aguardava ele do outro lado? Já uma grande multidão. Muita gente. Jesus estava ali já com fama, já estava conhecido, tanto que ele nem chegou, já tinha gente sabendo aí, já tinha uma multidão ali, várias pessoas ali, aguardando Jesus. Irmãos, não é diferente aqui na história, que nos fala aqui, dentre aqueles que aguardavam ali, aí começa a nos contar aqui os relatos. Fala que tinha uma pessoa ali, que não era uma pessoa tão normal como as outras, mas também essa pessoa, como foi cantado aqui, ela resolveu ir ao encontro de Jesus. E a Bíblia relata para a gente aqui que o nome dele era Jairo, tá? Jairo, ele, sabendo que Jesus curava, ele até tinha fé em Jesus. Ele era obediente, mas só que ele tinha um cargo também. Ele era uma pessoa conhecida ali daquela região. Diz a palavra que ele era um governante da sinagoga. Ele era ali um sacerdote daquele lugar ali, ele estava à frente, tinha o comando.
Mas ele deixou tudo isso aí de lado, deixou o cargo, deixou sua posição, exatamente como nós cantamos aqui, se despiu de tudo aquilo que ele poderia ter de ostentação ali e foi até o Senhor Jesus. E foi pela frente. Ele viu a multidão ali, mas ele já encarou a multidão de frente ali. Ele foi, porque a hora que ele chegou a Jesus, então ele foi caminhando de frente até chegar a Jesus. E chegando ali, irmãos, ele se prostrou. Pensa bem, para uma pessoa que tem uma patente, um cargo elevado, chega simplesmente na frente de uma pessoa que ainda não era tão conhecido assim a sua atuação, ele tinha começado o ministério dele, mas ele vai lá e se ajoelha, se prostra à frente do Senhor Jesus e relata ali a sua história. Ele vai ali e fala com Jesus. Primeiro ele se prostra e ali ele conta, ele trava um diálogo ali com o Senhor Jesus. Ele fala, olha, lá em casa eu tenho uma filha. E essa filha está muito doente, está à beira da morte. Mas eu rogo a ti, eu peço que o Senhor venha comigo. Vamos até minha casa, porque eu tenho certeza que se o Senhor impor as mãos sobre ela, ela será curada. Era essa a fé que esse homem tinha e professava. E eu não duvido da fé deles não, viu, irmãos? Porque realmente para ele tomar aquela posição, encarar aquela multidão e fazer o que ele fez, realmente ele precisava ter fé. Se ele não tivesse, ele não ia não. E ele tirou todo o preconceito daquele que podia estar ali travando e se dispôs e foi até Jesus. E aqui, conforme nós já lemos também, a Bíblia nos relata que Jesus, ele falou não. Não, Jesus ele falou, ó, vamos caminhando aí, vamos para lá. Jesus aceitou o pedido de Jairo e começou a caminhar com ele em direção à sua casa. Foi isso que Jesus fez. Mas, irmãos, ali, entre os versículos de número 25 ao 34, da leitura que nós fizemos, abre-se uma janela ali nessa história de Jairo. Ou seja, entra uma outra história, que começa para a gente falando. E havia uma certa mulher. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, não relata para a gente. Mas a Bíblia relata para a gente a situação que se encontrava essa mulher. Qual que era a situação dela, irmãos? Há 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue. Da mesma maneira que Jairo, ela já ouvia falar de Jesus, já sabia da existência dele, e ela também tomou a iniciativa. E foi atrás de Jesus, correu para ele também. Que é aonde também nós temos que correr, viu, irmãos? Só lembrando, o caminho nosso é esse também. Só que ela foi igual Jairo, ela encarou a multidão ali de frente e foi andando no meio lá até Jesus? Não, irmãos. O texto lido aqui, nosso dirigente aqui, o Jacó, já fez uma boa explanação aqui, e ele falou na sua leitura aqui, que essa mulher, ela foi por trás da multidão. Ou seja,
ela arquitetou, ela pensou em algo diferente de Jairo. Mas também foi atrás de Jesus. Por que essa mulher, irmãos, foi ali por trás da multidão? Ela foi meio que se esquivando, foi meio que se cobrindo, foi meio que se escondendo até chegar em Jesus. Essa mulher tinha fé? Igual Jairo, também tinha. Porque se ela não tivesse fé, ela não ia fazer isso. Eu até fiquei pensando nesse texto aqui, meditando o tamanho da fé dessa mulher aí, irmãos. Porque vocês já pararam para pensar o que levou ela a arquitetar todo esse plano aí de ir por trás da multidão lá? Irmãos, tinha uma coisa muito séria naquele tempo. Quando uma mulher ela estava nos seus dias, ela era considerada impura. E essa mulher, pelo relato da história, pelo jeito que a história é contada para a gente aqui por Marcos, a gente consegue deduzir que essa mulher ela tinha princípios judaicos. Ela era uma mulher judia. E naquele tempo, irmãos, uma pessoa impura tinha regras para ela. E a regra para a impureza era ela ficar afastada. Ela não podia tocar sequer uma pessoa. Ela muitas vezes não podia tocar até um objeto. A lei era severa. Vamos dar uma olhadinha lá em Levítico 15, versículo 25. Fala exatamente o que estava acontecendo com essa mulher naqueles dias lá. Ó. Levítico 15, versículo 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz bem assim, ó. Na leitura da minha Bíblia aqui, né, nessa versão diz assim: e se uma mulher tiver um corrimento de seu sangue por muitos dias fora dos tempos da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do corrimento da sua impureza será como nos dias da sua separação. Ou seja, tem uma vírgula agora, ela será impura. Era essa a condição dessa mulher, irmãos. Há quanto tempo? 12 anos? Ela já tinha tentado algo para se livrar disso daí? A palavra relata para a gente, irmãos. Fala que ela procurou os médicos. Então ela tinha também um poder aquisitivo. Ela tinha algum dinheiro. E a palavra fala que ela gastou tudo. Tudo o que ela tinha, ela gastou. Melhorou? Indo a pior. Irmãos, imagine essa mulher, 12 anos, com o fluxo, gastando tudo que ela tinha, procurando os médicos, ficou pobre. Será que essa mulher aí não estava à beira até de uma possível aí, né? Entre aspas, uma depressão ali? Não era uma mulher assim deprimida, porque uma pessoa impura, ela não podia ficar ali na sociedade, ela era colocada ao lado. Ela não tinha nenhuma liberdade, ela precisava ficar separada de todo mundo. Mas, irmãos, essa mulher tomou uma decisão. Ela falou: vou ir ter com esse Jesus. Ela corria riscos? Sim, irmãos. Sabe qual é o risco de pegar uma pessoa impura andando no meio de uma multidão se apertando? Quantas pessoas essa mulher tocou até chegar em Jesus? Se alguém ali fala, essa aqui é impura e já está, o que ia acontecer com essa mulher? Ela estava colocando a vida dela ali em risco, irmãos. Ela não podia fazer aquilo não, pelas leis ali judaicas, tinha que ficar separada, tinha que ficar afastada.
ela não podia. Mas em quem que ela confiou, em quem que ela ouviu falar, em quem que ela depositou a sua esperança? Em Jesus. Muito bem. Irmãos, aí a gente percebe. Nós cantamos aqui, Rude Cruz, ali Jesus derramou o seu sangue, o sangue purificador, o sangue que purifica todos os pecados, purifica todo o mal. Irmãos, nós vemos ali, na atitude de Jesus, quando ele, caminhando, juntamente com aquela multidão, apertando ele, que ele olha para os seus discípulos ali e fala: quem me tocou? Que absurdo, né? Que absurdo. Jesus perguntar: quem me tocou? Aqueles discípulos lá simplesmente olharam para ele: mas mestre, o que está acontecendo? Todo mundo te toca aqui, está todo mundo te espremendo. Você quer andar aí, nem está conseguindo andar rápido, aí a gente está caminhando aí para um lugar que você falou que ia, aí a casa de Jairo, aí agora você pergunta quem está me tocando? Como que eu vou saber? Como que alguém aqui vai saber quem te toca? São tantos que te tocam. E aquela mulher, irmãos, já tinha tocado muita gente até chegar em Jesus. Mas ela, irmãos, foi caminhando e caminhava. Eu vou tocar nas vestes, simplesmente na veste do Senhor Jesus. E vou ser liberta. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que se tornou impuro pela impureza de cada um de nós foi o Senhor Jesus. E aquela mulher foi ali na sua impureza. Foi até um puro que pegou a impureza dela. E na hora que ela toca ali o Senhor Jesus, ele fala: quem me tocou? Foi uma coisa extraordinária ali, irmãos. Foi um acontecimento, porque aquela mulher, ela rompeu com todos os paradigmas, tudo aquilo que tinha naquela época. Ela colocou a vida dela em risco. Ela sabia que Jesus era aquele que ia pegar a impureza dela e transformar a vida dela. Por isso Jesus, irmãos, ele sara sim, ele cura, ele santifica, ele pega a nossa impureza que ele pegou lá no madeiro, naquela cruz lá, na rude cruz que erigiu. Jesus, ele fez isso por nós também. E aquela mulher ali, irmãos, ali ela ganha a bênção dela. Então nós vemos aqui Jairo e a mulher. Os dois saíram de casa pensando em receber uma bênção, uma cura. Um era para si próprio e o outro era para a sua filha. Mas, irmãos, os dois precisavam do auxílio de Jesus. E para os dois, assim que saíram de casa, era uma cura possível. Porque a mulher, ela precisava enfrentar todos esses obstáculos aí, vencer. Tudo que ela tinha pela frente, ela tinha que ter uma fé muito grande, porque ela, pensa bem, ela tinha que passar aquela multidão, ia tocar, toda aquela multidão ficou impura com o toque dela ali, muita gente, até chegar lá e pegar a pureza daquilo que se fez impuro por cada um de nós. E ela caminhou, foi. É possível uma bênção dessa? É. E Jairo saiu de casa com a sua filha doente, muito doente, já à beira até de falecer, mas ela estava viva quando ele saiu de casa e foi até o Senhor Jesus ali. Então os dois estavam com as possibilidades ali igualadas. Os dois vivos, as pessoas vivas ali, e precisavam de um milagre. Essa mulher, ela tinha tanta fé, irmãos, mas tanta fé, ela enfrentou tudo aquilo ali, que realmente, a hora que ela tocou ali a veste, ela
recebeu essa bênção. Mas foi um caso tão extraordinário, irmãos, que Jesus até parou ali. Ele parou a sua caminhada, perguntou quem tinha tocado, os discípulos viram ali que aquela pergunta não cabia, responderam para ele, mas Jesus insistiu. E ficou ali parado, olhando, quem me tocou, esperando. Até que a palavra diz que ela respondeu, não escondeu nada de Jesus, falou toda a sua história. Contou do que ela padecia, o tempo. E ali, irmãos, Jesus olhou bem para ela e falou com todas as palavras: vai, o teu toque te curou. Não foi isso que Jesus falou? Não, irmãos, não foi isso não. Jesus olhou bem para ela e falou: a tua... Sim, irmãos, a fé, é isso, a fé é importante, é ela. A fé é através dela que nós podemos agradar a Deus. É através dela que a gente conquista as coisas. Ela tinha fé. Jairo também tinha fé? Tinha sim, irmãos. Mas eu estou falando aqui até agora e falei, e só da mulher do fluxo de sangue. E Jairo, cadê ele? Vocês se esqueceram de Jairo? Mas eu acho que ele se sentiu esquecido, né? Porque para Jairo, o que era tudo isso aqui que eu estou falando? Todos esses acontecimentos aí, para Jairo, o que era? Atraso. Vocês concordam comigo? Ele queria a benção dele também, que estava aonde? Estava lá na casa dele. A Bíblia não relata se era muito perto, se era muito longe, se ia andar, mas eu sei que eles tinham um trecho a percorrer, e essa história dessa mulher aqui, eu não sei quanto tempo ela demorou em toda a história, mas eu sei que para Jairo deve ter sido uma eternidade. Vocês já esperaram alguma coisa assim, irmãos? Que muitas vezes você espera, você está ali e tal, parece que cada segundo que passa ali vai demorando, e você precisa daquilo ali, e você está esperando, você quer, você tem aquela necessidade. Se passar um minuto, parece que é mais de uma hora, e você está ali esperando. E Jairo, ali olhando, né? Jesus conversando, porque Jesus é dono de todas as coisas. O tempo está nas mãos dele, não está na nossa mão. Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas o tempo não é nosso, não. O tempo é do Senhor Jesus, é dele. E é ele quem sabe a hora certa. Mas para Jairo, aquilo ali, irmãos, era atraso. Ele precisava daquela bênção. E ele sabia disso. Tanto que, a hora que Jesus fala para aquela mulher, vai em paz e a tua fé te salvou, e é a fé que eu quero salientar para vocês aqui, irmãos, que ela tem que ser trabalhada e muito nos nossos dias. Hoje a gente precisa ter fé para receber as coisas. E Jairo estava ali também, junto a Jesus, por causa da sua fé. E estava acreditando numa coisa possível, que era a cura de uma pessoa que estava viva. Mas, irmãos, tem determinados momentos da nossa vida que não é apenas a fé no possível. O que aconteceu com Jairo ali, irmãos? Nessa parada em tudo isso daí. Teve gente que veio lá da casa dele. Nós lemos aqui. Vieram dar um recado para ele. E Jesus, atento que estava ali, estava de lado, mas estava ouvindo tudo ali. E ele ouve também as nossas orações. Ele ouve você nas suas petições. Ele sabe o que é bom para você ou não também. Ele estava ouvindo aquelas pessoas que chegaram ali conversar com Jairo. E aquelas pessoas trouxeram a pior notícia que poderia ser para
a vida de Jairo. As pessoas chegaram ali e falaram: olha, Jairo, não perturba mais não o mestre, não enfada ele aí, não ocupa mais ele não. Sabe por quê? Sua filha lá na sua casa está morta. Ela já morreu. Aí foi onde eu li esse versículo aqui, irmãos. Jesus, ele ouviu aquela fala, ele olha ali para Jairo e ele fala uma palavra para Jairo. A palavra é: não temas, não fique com medo, não se constranja, mas você, agora, Jairo, creia somente. Jesus fala para a gente hoje: crê somente, creia, porque Jesus é Ele quem nos dá a verdadeira bênção. E Jairo precisava crer no que agora, irmãos? Ele saiu de casa crendo no possível, uma cura de uma pessoa que estava doente. Jairo precisava crer agora no quê? No impossível. É isso que eu quero passar para vocês, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Muitas vezes a gente precisa crer também no impossível, não é só no possível. Muitas vezes Deus leva a gente a exercitar a nossa fé. E muitas vezes a nossa crença tem que sair do possível e alcançar o impossível. Se você chegar nesse ponto, não se esqueça que na palavra teve gente que já precisou chegar lá também. Jairo creu no impossível. Jesus falou: olha, Jairo, vem cá. Até agora você creu no possível, você veio aqui. Mas Jairo, vou te pedir uma coisa. Não dá bola para o que ele está falando, não. Mas creia no impossível. Creia em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que pereça, vai ter a vida eterna. É essa a palavra de Jesus para nós. E Jairo, ele, ali, irmãos, ele creu. Ficou quieto ali, não revidou, a palavra não nos diz. Mas, irmãos, a caminhada dali até a casa dele, vocês conseguem imaginar como que Jairo ia se sentindo, ou como é que ele estava, irmãos? Ele teve que exercitar muito a fé dele ali mesmo. Uma caminhada um tanto difícil. Que muitas vezes a gente tem que caminhar também. A gente tem que passar por alguns percursos aí da nossa vida, que parece que são percursos tenebrosos, percursos escuros, percursos aí que o chão parece que não existe, parece que você vai cair, ou é uma subida muito grande. Mas uma coisa eu falo, irmãos, Jesus ele fala para nós: eu sou aquele que endireito as veredas. Comigo, se tiver o abismo, eu aplano. Se tiver a montanha, eu também aplano ela, para você poder andar e chegar lá, porque eu vou contigo. E é essa a fé que muitas vezes escapa da gente, irmão. Mas a fé genuína é crer realmente em Jesus, é crer no possível, é crer no impossível, é estar com Ele, porque Ele não abandonará a nenhum dos seus, Ele estará conosco. E ali, irmãos, ele vai caminhando com Jairo, só que ele já faz uma restrição. Ele pega toda aquela multidão ali, e pega também aqueles que levaram o recado, que eu tenho certeza que a hora que Jesus deu a resposta para Jairo, não deu ouvido para eles aí, eu tenho certeza que aqueles que levaram o recado também já olharam e já não creram, falaram: esse daí eu não sei o que está acontecendo, porque já se está morto lá. E irmãos, era uma casa de judeus, era uma casa de pessoas que
eles tinham contato com a morte, eles sabiam muito bem quando uma pessoa morreu. Então, quando foram lá levar o recado, é porque eles tinham já visto, a menina realmente estava morta. Tanto que a palavra fala que lá na casa já tinha aquelas pessoas que estavam chorando, tinham as pessoas que estavam pranteando. E os pranteadores eram pessoas que eram alugadas, entre aspas, aí, eles contratavam essas pessoas para ficarem sentadas lá no velório chorando. Então, esses eram os pranteadores. Então, tinham pessoas chorando lá, conhecidos, e tinham também os pranteadores. Então, já estava todo pronto aquela parte fúnebre, eles já tinham trabalhado, já estava tudo montado, e a criança já estava lá deitada, então já estava arrumadinha ali, pronto para eles fazerem o velório dessa criança, antes de sepultarem. Mas já estava tudo pronto. Jesus já cortou ali, e só seguiu seus discípulos ali, que ele autorizou, Tiago, Pedro e João, com ele até aquela casa. E ali, irmãos, chegando na casa, ele pergunta pela menina, naquele velório, ele olha para todos ali e pergunta pela menina, cadê a menina? Aí todo mundo fala, ela morreu, está morta. E Jesus olha para todo mundo e fala, não, ela está dormindo. Não é interessante isso aí, irmãos? Jesus ali na convicção dele, ele olha para todos e fala, essa menina não morreu, ela está dormindo. E Jesus olha para todos eles começam a dar risadas de Jesus. Aquele funeral, em vez de choro ali, de lamentações, virou uma sessão de risada. Todo mundo dando risada ali e zombando do Senhor Jesus. Porque, conforme falei, eles já conheciam bem a morte. Eles lidavam aquilo ali com tudo. Toda vez que alguém morria, eles faziam já os velórios ali. Então, eles conheciam, sabiam. E Jesus, ele simplesmente falou, olha, agora vocês vão dar licença aí, falou com os donos da casa ali, colocou todo mundo para fora, ficando só aqueles que ele ordenou mais uma vez, vocês venham comigo. Todos foram para fora, e ali, irmãos, acontece o milagre da ressurreição. Jesus, ele fala, venham aqui, vai até a menina ali, e chegando lá, ele fala, Talita cumi, que em aramaico lá, significa, conforme a leitura feita, menina, levanta e anda. Ou numa linguagem mais peculiar deles, até cordeirinho, era chamado carinhosamente, significava também cordeirinho, vem, levanta, anda. Foi assim que Jesus se direcionou. E, irmãos, o milagre ali aconteceu. Jesus, ele é o dono do milagre, ele é o dono da vida, ele é o dono da ressurreição. Essa menina morreu de novo? Morreu sim, irmãos, certamente ela morreu. Aparece mais ressurreições na Bíblia? Sim, Jesus por mais 2 vezes aí, Lázaro, que nós aqui cantamos também, por isso que eu já podia ir embora, viu, irmãos? Não precisa nem estar pregando aqui, porque eu vi tudo aí nos louvores, nós cantamos aqui, falamos, e realmente, Jesus foi Lázaro, mais aquele menino lá da viúva, e nós vemos outras ressurreições ali com Paulo e Pedro também, ressuscitando, um que caiu do muro, o filho da viúva, então vai acontecendo aí, ressurreição, a sogra de Pedro, desculpa. E acontecem algumas ressurreições, mas é sempre que acontece? Não, irmãos. Com Jesus aí foi 2, 3, com Paulo, com Pedro foi uma cada um. Então isso daí não é um dom, assim, aberto que você vai pedir. Eu quero ser agraciado com isso, eu vou. Deus vai usar na hora que for
necessário, e ele usa, mas não é uma constante, não há que nem falar em línguas. A gente vê aí, o dom de falar em línguas é uma constante, quem fala vai falar muitas vezes aí, é uma sequência. Mas esse daí, irmãos, realmente foram poucas as vezes que aconteceram. Mas agora eu quero falar para os nossos irmãos aqui de uma coisa muito especial. Eu quero falar que aquele que se fez impuro por nós, aquele que se fez impuro por aquela mulher que procurou ele, que tocou nele ali e teve a sua bênção, aquele que se fez pecado lá na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue inocente em favor dos nossos pecados, que era para nós estarmos lá, era para cada um de nós carregarmos tudo isso aí, irmãos, mas Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu já as nossas dores, ele pagou os nossos pecados. E por isso, irmãos, ele ainda nos oferece uma coisa chamada ressurreição, aquela que eu falei aqui, que ainda que você esteja morto, você viverá. Ao tocar da trombeta, ele descerá com seus anjos, grande alarido, virá aqui, e nós, aqueles que fizermos parte da ressurreição ali, irmãos, seremos chamados e transformados a subir com ele aos céus. E aqueles que já dormiram, irmãos, essa Talita mesmo, se dormiu no Senhor lá atrás, irmãos, ela também terá o seu corpo ressuscitado, num corpo glorioso. Porque essa ressurreição que aconteceu com a Talita, ela não ressuscitou num corpo glorioso, ela ressuscitou num corpo que iria morrer de novo. Lázaro foi ressuscitado? Foi, mas foi ressuscitado num corpo que depois morreu de novo. Mas agora estou falando com vocês aqui, meus irmãos, de uma ressurreição plena. O corpo que Jesus ressuscitou e teve a sua ascensão aos céus. É isso que ele prometeu para a gente. É isso que nós temos, a promessa do Senhor, da ressurreição de cada um de nós, os justos, se ressuscitarmos ali, ao som da sua voz, ele virá com grande poder, irmãos, e nós vamos subir com ele, morar nos céus 1000 anos, juntamente com ele, ceando junto com ele, e depois uma nova terra, uma nova vida. É isso que Jesus tem, e ele tem em abundância. Então, irmãos, quando a gente fala em ressurreição, é um milagre poderoso? É. É extraordinário? É. Mas se Deus te usar para você ressuscitar uma pessoa, certamente essa pessoa ressuscitará nesse corpo que está e morrerá de novo. Mas Jesus tem a primazia da ressurreição. Ele mostrou para nós. Ele foi morto na cruz, crucificado, sepultado, desceu ali à terra, por 3 dias ficou lá. Mas lá, irmãos, ele foi e pegou a chave da vida. Ele pegou a chave da vida. Aquela que foi tomada lá em Gênesis 3. Aquela que foi usurpada. Ele foi lá e pegou novamente. E mostrou para nós. Ele ressuscitou, viveu aqui entre os seus alguns dias, foi ao céu. E hoje o que ele está fazendo? Preparando o lugar para cada um de nós. Porque tem muitos aposentos lá em cima. Você não vai ficar sem o seu lugar, não. Por isso, creia no Senhor Jesus. Creia. Essa palavra, esse versículo aqui que ele falou, crê somente. É isso que nós precisamos, irmãos. Com o Senhor Jesus é crer somente, é fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não agrada.
E para estarmos bem próximos a Ele, irmãos, é com fé, é com esperança, é crendo. Porque se um dia Ele ressuscitou e foi aos céus, Ele quer distribuir isso aí para cada um de nós também. Então vamos estar bem confiantes dessa palavra. Nós vimos aqui que Jesus, Ele atua, como Ele atuou, como Ele foi humano ali, como aquela mulher ali que estava naquela situação, Ele trabalhou tudo isso, irmãos. E Ele se fez lá. Lá Ele mostrou-se realmente como que uma pessoa, ela se faz impura, ela purifica a outra. Começou ali, irmãos. E pela carreira toda dele, Ele fez N milagres, Ele fez muita coisa. Só naquele tempo? Não, irmãos, Ele quer fazer hoje também, na sua vida. Ele quer que você creia nele, crê no Senhor Jesus. É assim que nós vamos conquistar. Vamos ficar em pé, irmãos? Eu gostaria de, juntamente com a igreja, a gente fazer uma oração agora, realmente de crença, irmãos. Eu não sei o que você precisa, não conheço. Os irmãos, é até bom a gente estar numa igreja que a gente não conhece, mas eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você tem aí com Jesus nessa noite. E nem sei se a exemplo de Jairo pode não ser com você, pode ser com alguma pessoa, algum parente, alguém. Mas eu gostaria que nessa noite aqui você cresce no Senhor Jesus. Porque é crendo nele que a gente vai conseguir aquilo que a gente precisa. Ele sabe a necessidade que você tem também.